2019 foi um ano marcado pela maior tragédia ambiental provocada por rejeitos de mineração no Brasil. Por volta de 12h30 do dia 25 de janeiro do ano passado, uma das barragens de rejeito da Vale, situada na mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu, provocando a morte de 272 pessoas. Algumas vítimas ainda continuam desaparecidas. No próximo dia 25, o acidente completará um ano. E para lembrar a data, a Arquidiocese de Belo Horizonte organiza a primeira romaria pela ecologia integral. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o bispo auxiliar e bispo referencial da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, Dom Vicente Ferreira. Dom Vicente, muito bem-vindo. Primeiramente, Vanessa, amigo e amiga, feliz 2020, com muita paz para todos nós. Amém, nós precisamos, né? Claro. Depois de um ano tão difícil. É como você estava dizendo, né? Uma situação a partir de Brumadinho, nós vivemos tantas dores, tantas lutas, que a gente possa ver a esperança sempre brilhando em nosso coração. Sim. Dom Vicente, como que surgiu a ideia de promover, né, a primeira romaria pela ecologia integral? Então, essa ideia veio através de nossas equipes de trabalho e rapidamente eu comentei com o Dom Valmor, nosso arcebispo e presidente da CNBB, e ele apoiou imediatamente, vamos articular a arquidiocese para fazer esse evento. Por quê? Não podemos deixar no esquecimento algo tão grave e, ao mesmo tempo, que deve nos ensinar muitas coisas para o futuro, não só da nossa região, da nossa arquidiocese, mas do Brasil e, por que não, do mundo, né? Como que a gente deve fazer uma nova forma de lidar com a casa comum, como diz o nosso Papa Francisco, né? Sim. Dom Vicente, quem que está na organização dessa romaria? Então, nós, aí quando tivemos a ideia, apoiada por Dom Valmor, partilhamos com os outros irmãos bispos auxiliares, com conselhos da arquidiocese, então nós começamos a chamar os vicariatos, o vicariato pastoral, social, o vicariato de comunicação, a região Nossa Senhora do Rosário, com os nossos leigos, nossos agentes de pastoral, trabalhadores, e compusemos uma grande família, com também outras entidades de pastoral social, dos indígenas, quilombolas, da pastoral da terra, enfim. É um grupo grande que está articulando, a Caritas, são órgãos diversos, e compusemos uma equipe de trabalho e nos dividimos em setores, comunicação, articulação, programação, acolhida, e aí nós começamos então a elaborar essa grande programação para o dia 25 de janeiro. Já que o senhor falou da programação, como que vai ser essa programação? Então, foi um trabalho árduo que nós tivemos de fazer esse discernimento, então, com uma romaria, com a participação de tanta gente e com uma realidade tão assim tocante como essa de Brumadinho, aí nós escolhemos então mesclar, né, a celebração eucarística da palavra, caminhadas, momentos culturais. Então, resumidamente, nós teremos uma celebração da palavra na parte da manhã, com a caminhada até o momento do ato das famílias, da memória das vítimas, com a participação de guardas de Congado, e depois à tarde um momento também junto ao rio com os indígenas, a missa presidida por Dom Valmor às 17 horas e à noite um momento cultural. Naquele espaço ali da 1h, 2h, o horário do almoço, e para visitar também, nós estamos preparando uma exposição no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho. Dom Vicente, como bispo referencial da região episcopal que atende ali Brumadinho, o senhor acompanhou muito de perto a dor e a revolta das famílias, das vítimas dessa tragédia. O que pode ser feito para ajudar essas famílias? Então, a igreja, ela foi presente desde o primeiro momento, já estava lá, né, uma igreja viva, participantes, a paróquia de São Sebastião, as outras paróquias, padres, diáconos, leigos.
E com a minha chegada enquanto bispo, com a escolha que a arquidiocese fez de ser ali uma região episcopal, então reforçamos esse trabalho já um pouco antes dessa questão do rompimento da barragem em Brumadinho. A gente já estava lá. Então, com essa situação, a nossa igreja intensificou a sua presença em horizontes diferentes, acolhida, amparo, consolo, celebração, espiritualidade, mas também um ponto importante que a gente destaca, a luta pela justiça e pelo desenvolvimento social, porque a gente não pensa que Brumadinho vai resolver a questão só com algumas coisas superficiais. É preciso transformar a realidade, inclusive lutando para que haja justiça social, né? Com certeza. O senhor falou que a gente, né, diante de uma tragédia das proporções que foi a que aconteceu em Brumadinho, a gente tem que tirar lições. E quando a gente se encontrava, né, durante a cobertura da TV Horizonte lá em Brumadinho, eu pude ver que acho que uma das lições foi o acolhimento, né? Porque a cidade toda acolheu as vítimas Sim. E os parentes, né? Pessoas, amigos de quem estava lá na barragem naquele dia 25. Isso é uma lição que a gente leva para a vida. A igreja samaritana, como nos pede Papa Francisco, os bispos do Brasil, o nosso projeto Proclamar a Palavra, uma igreja da acolhida, uma igreja de irmãos e irmãs. E também uma coisa que está aflorando cada vez mais é a necessidade, a urgência de a gente levar as pessoas, a sociedade a pensar em nossa relação com a casa comum, com o meio ambiente. A pauta do meio ambiente hoje não pode estar restrita a grupos de defesas isolados. É uma pauta coletiva da humanidade hoje. Dom Vicente, em outubro do ano passado aconteceu o Sínodo para a Amazônia, né, que foi um momento onde o Papa Francisco chamou ainda mais a atenção para essa causa que o senhor tem falado tanto, que é o meio ambiente. A gente precisa realmente olhar com mais carinho para a natureza, para um bem tão precioso que Deus nos presenteou. Então, e quando a gente olha uma mineração, um estilo de mineração que destrói, que mata, que comete crimes e que fica sem punição, porque não é a primeira vez que isso acontece. Tem Mariana aí como exemplo, tem Brumadinho. A gente espera e crê em Deus que seja a última, mas a gente sabe que se as coisas continuarem assim, não será o último rompimento de barragem. Então a gente pensa assim, um estilo extrativista, que ao invés de proteger, de criar um desenvolvimento sustentável, mata. A gente precisa transformar isso. Então, a mineração é uma forma que destrói, tem outras também. Então, o Papa tem chamado a atenção, o Papa Francisco tem chamado muita atenção. O Sínodo para a Amazônia tem um documento bonito que nos leva a preservar não só a natureza, mas também as comunidades primitivas, os indígenas. Como é que nós podemos buscar uma humanidade de paz, sem justiça e sem cuidar de nossa casa comum? É impossível. Com certeza. No início deste ano, o arcebispo Dom Valmor criou o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a expectativa, né, em relação a este novo vicariato. Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar. Não, mas está dentro da nossa pauta. Sim. Porque o que acontece? Nós tínhamos o VEASP, Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Agora nós transformamos a sigla, Dom Valmor gosta, né, muito das siglas, VEASPAM, que é o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Então nós aí criamos, reestruturamos, porque tínhamos um vigário episcopal, agora nós estamos com 3 vigários episcopais dentro do mesmo vicariato, então com a possibilidade de 3 equipes de trabalho ao invés de uma só, para cuidar de 3 pontos que são fundamentais na evangelização hoje. A questão social, a questão política e a questão ambiental. Sim. São 3 setores que a gente tem que investir em nossa evangelização. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouquinho o que o senhor espera
para 2020 em relação principalmente às famílias, né, das vítimas da tragédia do dia 25 de janeiro de 2019? Olha, eu quando fala da situação de Brumadinho, eu me lembro, sobretudo, assim, que me entristece muito, são aquelas famílias que ainda não encontraram seus entes, né? E isso é de uma agonia presente. Parece que, como a gente tem dito, 25 é todo dia. É um pai, uma mãe que espera pelo encontro do filho. Mesmo aquele que já encontrou, que já sepultou o seu filho, isso é de uma dor muito grande. Então, primeiramente, eu quero focar aí e esperar que a nossa igreja continue acompanhando essas famílias. Não faça como outras instâncias que apenas acham que tem que tomar um medicamento, que tem que superar, passar por cima. Não, acompanhar, passo a passo, sendo solidários. O segundo passo é esse mais de cunho social. Nós precisamos ser uma voz profética. A igreja precisa anunciar ou pedir, ou pelo menos cobrar de autoridades, de nossos governos, da comunidade civil e das comunidades religiosas, que com essa forma de lidar com o nosso planeta, nós estamos colocando em risco a nossa própria espécie. Então, eu espero que também o nosso caminho vá gerando uma nova consciência ecológica entre nós. Mais consciência, é o que Mais a gente consciência. precisa. Então, hoje a gente falou sobre a primeira Romaria pela Ecologia Integral, que vai acontecer no próximo dia 25 de janeiro, lá em Brumadinho. Dom Vicente veio aqui falar um pouquinho para a gente. Muito obrigada, viu, Dom Vicente, por compartilhar um pouquinho sobre a programação, que você pode conferir, inclusive, a programação completa no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito obrigada mais uma vez por dividir com a gente e falar um pouquinho sobre a dor dessas famílias, que não é em um ano que vai acabar, né? A dor permanece. É um caminho que a gente está fazendo, mas eu agradeço também a você, Vanessa, e a todos os nossos amigos da TV Horizonte. Dom Vicente, muito obrigada. E para rever esta ou outras edições do Horizonte Notícia e Entrevista, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã às 8h45 da manhã e é claro que eu te espero. Até lá!